Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Altercast super especial. Eu sou o Leandro Varino, estou aqui junto com Vladimir Carvalho, CEO aqui da Alterdata. Tudo bem, Vladimir? Olá, tudo bom, Léo? Muito bom, vamos trocar umas ideias hoje aqui. Esse podcast tem feito aí um sucesso incrível, vamos ver se a gente contribui para um evento melhor ainda. Com certeza. E com a gente hoje aqui temos um tricolor fanático, economista do Banco Central, formado em economia, doutorado e professor da FGV, e veio bater um papinho aqui com a gente bem legal. Acho que vocês vão curtir, sobre mercado financeiro e os impactos para o microempreendedor individual. Com vocês, Bruno. Tudo bem, Bruno? Bruno Martins. Olá, Léo, tudo bem? Tudo certo. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite. É um prazer estar aqui na Alterdata, participar desse Altercast, para falar de um tema fascinante. Fascinante. Né? A indústria financeira vem gerando, impulsionando a atividade econômica há 500 anos, desde o século XV. Né? Acho que é interessante a gente lembrar que as navegações, né, o descobrimento do novo mundo foi graças ao setor financeiro que conseguiu captar recursos de milhares de poupadores e alocar em empreendedores incríveis, né? Heróis da humanidade que atravessaram o oceano. E o setor financeiro tem um impacto nisso muito grande. Então é um prazer enorme estar aqui. Legal, cara. Que bom, que bom. Então vamos começar falando um pouquinho da sua formação acadêmica, né? Como é que o Bruno, jovenzinho, como é que ele entrou para essa área de economia? Eu sempre gostei muito de matemática, desde criança. E naquela escolha, né, do que fazer, meu pai é médico, meu irmão é médico, meu irmão mais velho é médico. Não tem ninguém na carreira assim? Ninguém na carreira. E eu falei, o que eu vou fazer na matemática? E aí, fui para economia, estudei algumas áreas possíveis. Fui para economia, eu fiz economia na PUC do Rio de Janeiro. E quando eu estava me formando na PUC, eu queria já fazer um mestrado e doutorado, queria me especializar mais no assunto. E, ao mesmo tempo, queria ter uma experiência também profissional com economistas reconhecidos, experientes, né? E surgiu a oportunidade de fazer um concurso do Banco Central na época, e eu me animei. Eu sabia que o Banco Central também investia nos seus servidores, né? Liberando para fazer mestrado, doutorado. Então, eu fiz o concurso do Banco Central, entrei. Mas ainda na formação acadêmica ou já formado? Não, formado na graduação. Sim, então, terminei a graduação, fiz o concurso e entrei no Banco Central. Okay. Fiquei no Banco Central uns 6 meses e consegui uma licença para fazer o mestrado e o doutorado. Foi fantástico essa experiência, né? essa formação mais técnica. E voltei para o Banco Central em 2008, 2009, para a área de pesquisa. Então, é uma área também mais técnica, né, que o objetivo principal é responder perguntas, né, de uma forma, digamos assim, uma técnica maior para você responder perguntas importantes para a tomada de decisão dentro do Banco Central. Então, entrei para a área de pesquisa e, ao mesmo tempo, comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas, aula de finanças, de economia, finanças corporativas, investimentos. Então, é uma área que eu tenho fascínio, adoro. Espero poder ajudar aqui, contribuir. Como que os pequenos empresários, pequenos e médios empresários, podem usufruir dos serviços que essa indústria incrível fornece, tá? Para impulsionar os seus negócios. Legal. Você é professor, né? Então, toda essa formação, tanto na parte de você trabalho de pesquisa, como tudo que com certeza você ainda continua estudando, até nessa própria área sobre os investimentos na parte de microempreendedores, acho que os alunos, você acaba formando uma nova geração que já pensa diferente, né, para o mercado, né? Sim, com certeza. É uma satisfação enorme você passar conhecimento para as pessoas, né? Então, também a atividade acadêmica e de lecionar é um prazer também muito grande, que eu também continuo fazendo e gosto bastante. E você nota que vem dos alunos, eles têm você percebe essa vontade também de, pô, quero inovar, eu quero pensar diferente a economia. Sim. O que eu posso pensar para inovar para o futuro? Você percebe, você sente neles essa vontade? Sim. Porque eles são essa formação
vai nos dar os profissionais daí para frente que vão tocar empresas, tocar negócios, né? Sim, cada vez mais a indústria financeira vem ganhando importância na atividade econômica há séculos, né? Então, cada vez mais você tem mais pessoas entrando para a área financeira. Você tem físicos, você tem engenheiros, você tem, às vezes, advogados que migram para o setor financeiro, né? Uhum. Então, já tive alunos advogados, tive alunos médicos montando, às vezes, seu negócio. Ele quer entender um pouco melhor como é que é a indústria financeira, então ele faz um curso de pós, um MBA em finanças. Então, é muito legal também você ver pessoas com formações diferentes e querendo aprender sobre finanças, sobre economia, né? E aplicar esses conceitos, né, na vida profissional deles ou no negócio que eles estão montando. Sim. Isso realmente é... E aí vem o lado do microempreendedor, né, que é o nosso tema de hoje, né? Como que esse cara consegue analisar, né, ver os impactos que... até um papinho que a gente estava tendo antes aqui, daquele dinheirinho que ele tem em caixa, ou o dinheirinho que não está sobrando em caixa, né? Como ele consegue gerenciar isso ao longo do dia a dia dele, né? É isso. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu vejo algo assim bem curioso. A Alterdata está com 34 anos e eu trabalho com desenvolvimento de software há uns 40 anos aproximadamente, e o universo de clientes nossos são as médias e pequenas. Então eu vejo de tudo dentro dos nossos clientes, vejo clientes tendo muito sucesso e muitas das vezes sucesso no negócio dele, mas não necessariamente sucesso no dinheiro dele. Normalmente, o empresário ele vai se especializando naquilo que ele se propõe a fazer, não no dinheiro que ele ganha, a partir daquilo que ele está fazendo. Então, sei lá, o cara é bom em desenvolvimento de software, ele entende tudo de software. Quando começa a sobrar dinheiro, ele não sabe o que faz com aquilo. O cara é dono de supermercado, entende tudo do mercado, mas quando começa a sobrar dinheiro, e ele começa a tomar decisões erradas, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para o nosso público é: qual o papel do mercado financeiro para esse pequeno empresário? O que, na verdade, são os grandes drives, as grandes molas de projeção do mercado financeiro para que as pessoas vejam como realmente um ponto de apoio para fazer seus negócios decolarem mais, acelerarem, serem turbinados? E que tipo de problemas pode acontecer para, às vezes, acontecer o contrário? As decisões erradas, o empresário se sente desconfortável e acaba desacelerando o processo do negócio dele. Acho importante a gente entender, primeiro, as duas principais funções do mercado financeiro. A primeira delas, eu acho até que as pessoas entendem bem, apesar de não se preparar adequadamente para aproveitar essa função do mercado financeiro, que é você transferir recursos no tempo. O que é isso? Quando você está com dinheiro em caixa e você aplica esse dinheiro, o que você está fazendo é transferindo recursos de hoje para o futuro. Então, você não vai investir hoje na sua empresa, você vai investir lá na frente. Ou na pessoa física, você está pegando dinheiro, você não está consumindo hoje. Você vai investir, você vai consumir mais amanhã, porque o tempo ele tem valor. Então, a taxa de juros básica de juros é como se fosse o valor do tempo. Então, se você vai deixar de consumir hoje, você quer consumir mais do que você consome hoje no futuro. Então, o mercado financeiro propicia fazer isso, a transferir recursos no tempo, tanto para frente quanto para trás. Quando você pega um financiamento para comprar sua casa própria, o que você está fazendo é o seguinte: olha, eu vou ter uma renda ao longo da minha vida, mas eu preciso comprar casa hoje. Eu não tenho esse dinheiro hoje. Então, eu vou no banco, eu pego um financiamento, eu compro bem hoje e eu vou pagando isso devagarzinho ao longo da minha vida. Então, você também está transferindo recursos para trás e para frente. Quando você aplica, está para frente, quando você pega um financiamento, é para trás. Você está realizando hoje e vai pagar depois. Isso. E a mágica do setor financeiro foi uma ideia brilhante. Foi isso, você pega recursos de milhões de poupadores, pessoas que estão com recurso, mas querem levar o dinheiro para frente, e quando você tem outras pessoas, talvez até menos, que querem investir hoje, que querem comprar hoje. Então, o mercado financeiro faz a ligação entre esses dois lados. Claro que é uma atividade econômica, ele tem um lucro, ele embute nessas taxas de juros, né, o valor que você investe, você vai obter um retorno menor do que o valor que você pega no financiamento. Natural e justo, é porque tem muito risco na atividade, né, financeira, ter o lucro do banco, e tem o risco, tem pessoas também que pegam o crédito, não pagam, por diversas razões, tá? Mas a principal função do sistema financeiro
é essa, transferir recursos no tempo. Então você tem que estar preparado para fazer isso. Então uma coisa que eu acho muito importante, que muitos pequenos empresários não têm tanta consciência. Ele entende essa questão, acho que muitas pessoas entendem essa questão do tempo, de antecipar um recurso ou de investir um recurso, mas eles não se preparam adequadamente desde o início do seu negócio. Porque o principal ponto-chave para você pegar um financiamento se chama informação. O credor ele não sabe avaliar precisamente os riscos do seu negócio. Então, desde o primeiro momento que você abre uma empresa, você tem que ter consciência de que você tem que registrar tudo. Você tem que se organizar, não só contabilmente, como gerencialmente. Então, ter um bom contador é importante. Ter uma empresa de software, né, um ERP, um programa para você armazenar suas informações, seu faturamento, seu custo, a sua margem de lucro ao longo do tempo. Deixar isso registrado. Como é que o seu negócio se sai durante uma crise? Se o credor consegue observar o comportamento do seu negócio ao longo de vários períodos, que a economia está sofrendo choque o tempo todo, o negócio está sofrendo choques o tempo todo e você se saiu bem, o banco consegue te conceder um financiamento ou uma outra instituição financeira qualquer com custo muito mais baixo. Então, mesmo que o empresário não tenha hoje na cabeça que ele precisa do dinheiro, ele tem que ter consciência de que, ao longo do tempo, ele pode precisar do dinheiro. Oportunidades de investimento acontecem de forma inesperada. Então, você está querendo dizer que um dos grandes elementos de ter taxas altas é o risco. Sim. E o risco vem, de fato, da dúvida do banco de quem você é. Exatamente. Se você é alguém confiável, que possa entregar, possa pagar, o banco se sente mais confortável em te cobrar taxas menores, porque o risco dele é menor. Claro, é isso. Claro. Ainda tem um ponto adicional que é muito importante. O banco sabe que, quando a taxa de juros é alta, as empresas menos arriscadas, elas não vão demandar esse crédito, se o custo é muito alto. Então, ele vai acabar atraindo justamente os mais arriscados. Ou muitas vezes aqueles que... Os mais desorganizados. Mais desorganizados. Ou até alguns que não querem pagar. Já toma o crédito já sabendo que não vai pagar. Isso também acontece. Tem um nome para isso, risco moral, né, na relação de crédito. Então, quando sobe os juros, os bons pagadores ou os menos arriscados saem do mercado. Sobra os piores. E aí a taxa de juros sobe ainda mais, porque o banco sabe disso. Subindo ainda mais, tira ainda mais os menos arriscados e sobra mais. Então, no final das contas, você separa as taxas de juros muito altas, os bons pagadores, os menos arriscados, saem do mercado. O que sobra são os realmente mais arriscados. Então, é fundamental para o teu negócio você pegar crédito, você ser organizado. Você conseguir transparecer todo o seu negócio para que quem for te conceder esse recurso tenha mais informação sobre você. É importante ter um plano de negócio, né? Você saber o mercado que você está entrando. Você deixar um cara que está começando um negócio do zero, ele tem que entender daquele negócio, ele tem que saber se é viável, né? Tem toda uma coisa por trás ali que é importante para chegar lá na frente na parte de conseguir o financiamento para tocar esse negócio. Porque às vezes, Léo, acontecem coisas durante o processo de uma empresa que você pode precisar de recursos para acelerar algo. Sim. Às vezes, por exemplo, sei lá, o cara tem uma fábrica e ele precisa de uma máquina nova da produção, de fazer sei lá o quê, que se ele for juntar dinheiro para comprar essa máquina, vai demorar 2, 3 anos. Mas se ele tomar um crédito agora e colocar essa máquina para produzir hoje, isso passa a ser interessante. Só que tem que fazer umas continhas. Tem que fazer a conta. Tem que fazer umas contas. O retorno dessa máquina, né? A margem operacional, o retorno dessa máquina tem que ser superior ao custo do financiamento dessa máquina. Se o custo do financiamento for maior, não vale a pena. Então, muitas vezes, o empresário, na ânsia de conseguir novos mercados, de conseguir crescer, ganhar share, ele às vezes investe e não faz a conta direito. Se ele não tem uma estrutura, uma governança, uma transparência legal e o custo para ele do crédito for muito alto, ele pode estar fazendo um investimento bem ruim. Apesar do investimento ser bom, mas o custo do financiamento inviabiliza. Então, o que você está querendo dizer, em outras linguagens, me ajuda a interpretar, que vamos imaginar que você tem aí uma máquina que custa 2 milhões de reais, você pega um crédito de 2 milhões para comprar essa máquina,
e você vai ter juros embutidos, então você vai pagar, vamos imaginar que você vai pagar no final 2.500 aproximadamente, só que essa máquina não te dá retorno suficiente correspondente a esse mesmo valor. Isso significa que você está tomando o álcool e a própria máquina não consegue pagar aquele investimento ali. Você tem que fazer o valor presente. Você compra uma máquina, ela vai tirar um lucro ao longo de toda a vida útil dela. Tem que fazer uma conta na sua cabeça, traz um valor presente disso daí, quanto que vale isso hoje. Mas o banco, ele está me cobrando um valor que vai dar superior, né, o que eu vou gastar a esse valor dessa máquina. Então não vale a pena investir nessa máquina. Uhum. Então é uma conta que é importantíssimo se fazer. É um risco para o negócio. Alguém pode quebrar no momento errado desse. E existem várias situações, porque existem situações, o empresário pequeno está muito acostumado com o desconto da duplicata, esse nome, que hoje em dia se chama de uma antecipação de recebível. O empresário tem um crédito, ela tem contas a receber em aberto, precisa de um dinheiro hoje, vai no banco e desconta. Então, esse desconto é aquilo que você falou do para trás, porque o banco vai falar, você tem 1 milhão para frente, eu te dou 900 agora. Então, esse 100 de diferença, o banco fica para ele, que é realmente o risco da coisa e a lucratividade do banco. Porém, muitas pessoas, Bruno, não fazem uso desses recursos em momentos realmente de investimento. Ele bota isso no caixa da companhia. Você acha isso correto? Na verdade, quando isso acontece, é uma bola de neve, né? É o que eu estava falando. Essas necessidades de recursos, elas acontecem por diversas razões. Ou porque tem um investimento, uma oportunidade de investimento, mas pode ter problemas, né? Qualquer negócio tem problemas, você sofre choques o tempo todo, sua margem cai, você sofre processo, um funcionário vai ser desligado. Parece uma pandemia que dificulta tudo. E às vezes você não está preparado para isso. Você vai socorrer ao sistema financeiro, a taxa de juros é muito elevada. E aí vai comendo a tua margem. Aí aquilo vira uma bola de neve, você tem a cada momento tendo que ficar descontando aquilo, você não consegue sair daquilo. Então, aquela mensagem que eu passei inicialmente, né, é muito importante, desde o primeiro dia do seu negócio. Você tem em mente que informação é muito relevante. O histórico todo é muito importante, que isso lá na frente, numa pandemia, numa necessidade, você chega para o banco, olha aqui, eu tenho anos de histórico aqui, gerencial, contábil, o banco vai te conceder o recurso com um custo menor, e você vai conseguir sair dessa bola. A bola de neve vai ser menorzinha e você vai conseguir sair mais fácil do que você já entrar num custo muito elevado. Legal. Então, nós estamos falando até então sobre o aspecto de planejamento e necessidade de dinheiro. Agora, vamos virar a chave aqui um pouquinho para aqueles que estão gerando caixa. Existe um grupo de empresas que ela gera caixa. Então, ela não desconta, não duplicata, ela não pega financiamento, mas ela sobra um dinheiro por mês que o empresário fica na dúvida. O que eu faço com esse dinheiro? Eu compro estoque, eu aplico no curto prazo, no médio prazo, eu boto no mercado de ações, não boto. O que ele tem que ter na cabeça dele para estruturar? O que ele faz com esse dinheiro aí? Quais são as alternativas que tem hoje em dia sobre isso? Eu acho assim, são duas coisas importantes. Primeiro, uma coisa é a empresa, a outra coisa é a pessoa física. Tá? O caixa da empresa... né? Porque você tem a decisão de distribuir esse caixa, você pode distribuir o caixa para os sócios. Aí cada sócio vai pegar o seu recurso e vai investir, é uma outra decisão de investimento. Decisão de investimento do caixa de uma empresa, ela está associada ao negócio da empresa. Então você tem que avaliar a necessidade de liquidez da sua empresa, necessidade de caixa ao longo do tempo, para você escolher qual o prazo que você consegue ir nessa aplicação. Então, assim, na minha visão, uma empresa não deveria desvirtuar da sua atividade principal e especular no mercado financeiro o caixa dela. Então, ela pega o caixa dela, o que ela tem que entender é a liquidez, né? Período que ela vai precisar de caixa. Dado isso, você consegue retornos maiores se você está com o dinheiro preso mais tempo. Então, isso aí realmente você consegue. Agora, pegar o caixa de uma empresa e investir em Bitcoin, investir em ações, ou investir em qualquer coisa muito arriscada, aí eu acho que já desvirtua um pouco da atividade da sua empresa. Muito bacana. Você pode se dando mal com o seu negócio. Muito bacana o que o Bruno está falando, porque, na verdade, eu vejo também muitos clientes que não controlam o fluxo de caixa adequadamente. Então, ele não sabe exatamente se ele vai precisar de dinheiro, quando vai precisar, ele não tem um planejamento de médio prazo, longo prazo, ele não sabe que investimento ele vai precisar no ano que vem. Isso cria uma série de problemas. Aqui na Alterdata, por exemplo, nós temos o nosso caixa com 3 objetivos.
A gente tem um objetivo máximo, que é o que a gente está olhando sempre para ele. Nós queremos que o caixa chegue nesse ponto, que é um caixa de segurança. Nós temos embaixo dele, que é um caixa de risco, que, olha, não podemos ter um valor abaixo desse valor, que pode comprometer alguns pagamentos, tudo. E lá embaixo tem um caixa de emergência, que é aquele caixa que é o caixa que tem que pagar as pessoas, porque uma empresa de serviço, 70% mais ou menos do que a gente fatura é para pagar a nossa equipe. Então, a gente tem que ter um elemento ali importante de balizador. Essas 3 linhas ficam flutuando o tempo inteiro. Quando ela passa da linha de cima, é uma linha que pode distribuir para sócio. Então, é um mês, por exemplo, que eu posso ganhar um pouquinho mais. Agora, quando ela está abaixo, ela tem dinheiro no banco e eu e meu sócio não retiramos, porque aquele dinheiro não é nosso. Aquele está lá. Eu quero trocar de carro. Eu tenho dinheiro lá no banco para trocar, mas esse dinheiro é o caixa de segurança da companhia. Perfeito. Não é mexido de forma nenhuma. Então, é esse planejamento que eu acho fundamental, mesmo nas empresas pequenininhas. Então, o cara que tem uma lojinha pequenininha, se ele não tiver um controle exato desse colchão financeiro, em algum momento ele vai ter dificuldades. Em algum momento ele vai precisar fazer algo e não vai saber o quê. Mas a partir do momento que ele está começando a dar recursos, que você está tentando fazer, estou tentando resumir o que você falou, é que esse recurso não pode ser especulativo. Ele é controlado, as aplicações do caixa, para que garantir a fluidez da companhia. Isso é completamente diferente da pessoa física dos sócios. É só fazer um gancho que a gente estava falando antes. Esse caixa ótimo que você faz essa conta, ele vai ser diferente de acordo com a organização da empresa. Aquilo que eu estava falando, uma empresa que não é bem organizada, que não tem as informações adequadas no momento que ela precisar de um dinheiro, aí num sistema financeiro, para pegar um crédito, o custo vai ser muito alto, ela teria que ter um caixa ainda mais alto. Imagino que a Alterdata, por toda a organização que é a empresa, se você precisar de recursos no mercado, você vai pagar uma taxa de juros mais baixa. Né? Então, empresas que não têm essa organização, esse caixa deveria ser, então, até maior. Para eventualidades, ele não precisar recorrer a taxas de juros muito altas. O colchão dele, pessoal, tem que ser maior. Vai ter que ser maior. O colchão da empresa vai ter que ser maior, porque numa necessidade ele entra naquela bola de neve, esconde duplicata. Então, e quando sobra esse dinheiro para a empresa, existem aplicações de alto risco. Quando você fala de Bitcoin, você fala de mercado de ações, são flutuações que podem ser complexas para o caixa daquela coisa que a empresa tem que operar. Isso, né? Acho que assim, acho que as pessoas têm que ter muita consciência de que o risco está associado com o retorno. As pessoas, às vezes, querem ter um dinheiro fácil. Ele não tem muita informação, não é muito da área, e ele vê casos de pessoas falando na internet, amigos, tal, que investiu, que ganhou, e ele não tem muita consciência do risco. Em geral, no setor financeiro, quanto maior esse retorno esperado, maior é o risco. Tá? Então, a pessoa tem que ter consciência de que ela pode ganhar muito, mas também pode perder muito. E acho que as pessoas às vezes não calibram muito bem essa questão do risco, não tem muita consciência disso, acabam tomando decisões equivocadas. E até colocando todos os ovos da cesta no mesmo lugar, né? Isso. Agora, na minha visão, até pode, mas assim, o caixa de uma empresa tem que servir à empresa. Né? Se você começa a desvirtuar um pouco a atividade, especular em outros mercados, até que você não conhece muito, você põe em risco o teu negócio, né? O negócio da tua empresa. Então, o ideal seria você fazer o que o Alternata faz, você tem um colchão, a partir de um determinado nível de caixa, você distribui para os sócios, e aí o sócio, né, dado o nível de aversão ao risco dele, dado a fase da vida dele, né, dado o momento dele, ele toma as decisões arriscadas, mas com o dinheiro dele, né, sem botar em risco a saúde financeira da empresa. E como você falou muito, ele tem que se organizar. E como é que um microempreendedor, o cara que está começando, como é que ele para e pensa, como é que eu vou organizar minha empresa? Como é que eu vou começar isso daqui? Você tem alguma dica que você pode dar? Eu acho que uma empresa de software é fundamental hoje em dia, né? Porque vai consolidar essas informações todas, vai armazenar todo esse histórico, vai te ajudar a entender os pontos de atenção, aonde está subindo muito custo. Acho que o Vladimir até é muito melhor do que eu para falar sobre isso, né? E que te dá credibilidade na informação. Se você chegar num banco com uma planilha Excel que você fez, a sua empresa sem muita coisa, aquilo ali não... Eu acho, Léo, que tem uma coisa que é importante o público estar ciente, porque muitos empresários, eu vejo isso aqui na empresa direto,
eles focam naquele negócio. Por exemplo, o cara abre um restaurante, uma loja de calçados, qualquer coisa. E ele entende de comida, ele abre um restaurante. E ele acha que esse conhecimento é suficiente para tocar a companhia, fazer a comida e atender o cliente. Isso é um pedaço da operação, isso é um pedaço. Então, se ele não tiver um controle absoluto do caixa dele, do fluxo, do que vai acontecer na companhia, dos prazos que ele está pagando, que está recebendo, da inadimplência que existe no negócio, que pode influenciar a operação, se ele não tiver um pouco da compreensão financeira do que está acontecendo no background, ali atrás do negócio dele, a coisa não acontece. Sim. Eu já vi empresários, clientes nossos aqui, que quebram e vêm chorar, reclamar que o problema é do governo. Mas, na verdade, eu conheço a estrutura dele, eu sei que ele não controlava nada. Então, quando acontece qualquer flutuação, ele quebra, porque ele não está preparado para as flutuações. Então, é muito importante que o empresário faça uso dos softwares. A gente vende sistemas completos, sistemas com muitos modelos matemáticos, ajudando a comprar bem, ajudando a entender as finanças. E o empresário, muitas das vezes, não tira uma consulta, não vai a um relatório de análise para entender o que está acontecendo no negócio dele. Não faz a DRE. O aplicativo tem DREs preparada para dizer margem. E muitos não usam, porque ele está focado no operacional. Sim. Ele está focado em comprar o material de construção, em fazer a comida, em vender o calçado. Ele está preocupado na operação do negócio. E talvez nem colocou alguém responsável por essa área, né? Ele acumula essa função. E isso acontece, Léo, até em empresas de software. Eu sou diretor do Sindicato Patronal das Empresas de Tecnologia aqui do Estado do Rio. A maioria das empresas de software, elas não conseguem ser empresas grandes. Porque o empresário de software, ele é um técnico. Ele fica fazendo software, escrevendo código. E ele não está olhando o dinheiro que está entrando, quem que está pagando, quem não está, qual o custo que ele tem. Então, a empresa vive no risco. Sim. Ela vive em cima de uma linha muito arriscada. E ele tem que... aquela linha de risco que você citou, nossa, muito perigosa. Ele está sempre trabalhando no mínimo possível, né? Então, uma coisa importante é usar os softwares, porque os softwares da Alterdata, de outras companhias, eles empacotam o cliente, dão uma enquadrada. Então, quando o cliente tem uma lojinha pequena e ele compra um software nosso, aquele software dá uma arrumada e fala, ó, aqui é assim, entra assim o dinheiro, sai assim o dinheiro, aqui o controle da caixa, saldo de bancos e tal. Ele coloca um pouco de método, vamos dizer assim. Isso já é muito bom. Sim. Na medida que ele se profissionaliza, aí ele começa a criar as outras coisas que é pela visão dele. Mas o software já deu uma arrumada na casa. Então, é muito importante... Fica no campo da... Como é que tá? Tá indo bem. Tá indo bem vezes, graficamente representado. Muitas vezes, eu acredito que o empresário, o crescimento é arriscado. Às vezes, na ânsia de ganhar mercados, ganhar clientes, vender, ele oferece mais prazo de pagamento para esses clientes. Então, o capital de giro dele tem que aumentar. E, às vezes, tem um risco desse cliente não pagar, risco de crédito desse cliente. Sim. E aí tem que ser considerado também, tem que ser considerado. E aí ele entra na bola de neve no banco. Porque ele quis crescer na ânsia de crescer, vendeu, deu prazo. Aquilo ali lá na frente, né, não entra no caixa, ele tem um custo com os fornecedores. Ô, Bruno, dele, ele tem que entrar no banco e aí entra nessa. Eu já tive casos aqui na empresa que o cliente me ligou um dia e falou assim, Ricardo, eu preciso que você me ajudasse numa coisa. Eu falei, o que é? Tem algum problema na minha empresa que eu não estou entendendo. Eu falei, o que foi? O faturamento está crescendo e não sobra dinheiro no meu bolso. Olha a visão do cara. O faturamento está crescendo e não sobra dinheiro na companhia. Eu falei, tem que olhar os indicadores que estão dentro do sistema, cara. Eu já olhei e não consigo. E aí eu fui lá um dia e comecei a olhar alguns relatórios dele. O que estava acontecendo? E ele não percebia. Ele comprava, em geral, com prazos muito curtos. O fornecedor dele exigia que ele pagasse em 15 dias, 20 dias. E ele vendia para o cliente em prazos longos, 6 meses de pagamento. Então, ele comprava, tinha que desembolsar, ele pagava o prazo de, vamos dizer assim, o prazo de pagamento dele era baixo, o prazo de recebimento dele era longo, e dentro desse longo ainda tinha isso que você falou, por isso que eu lembrei. Ele era um prazo longo e ainda ficava um pouco maior porque alguns não pagavam, tinha os inadimplentes ainda. Dentro do custo dos valores do produto, não estava embutido essas taxas. O que acontecia? Ele fazia um faturamento alto, mas não sobrava.
porque ele era consumido por juros e coisas desse tipo. Então, por isso que eu estou chamando a atenção que administrar um negócio, ser um empresário, você tem que entender de finanças, cara. Sim. Por isso que esse tipo de encontro nosso aqui, eu acho extremamente importante para gerar um desconforto. A minha expectativa desse evento aqui hoje, Bruno, é fazer com que o nosso cliente não durma à noite, de preocupação. O cara não pode dormir de preocupação. Eu estou ferrado, eu tenho que dar um jeito. Porque não adianta você que está nos ouvindo entender só de supermercado, só de loja de autopeças, só de material de construção. Isso não é suficiente para você ter sucesso. Isso é um pedaço do teu sucesso, é um pedacinho da operação. É muito importante que você entenda os números matemáticos e financeiros do seu negócio. Eu me lembro uma época aqui, Bruno, em 2010, a Alterdata estava indo tão bem em 2010, mas tão bem, a gente vendia tanto, a gente estava com um resultado tão bacana que a gente os indicadores começaram a mostrar que a gente estava tendo um prazo longo de implantação de clientes. A gente vendia e não conseguia entregar, porque não tinha agenda, de tantas agendas feitas. Sabe o que nós fizemos? Nós paralisamos as vendas da Alterdata no país. Para de vender. Meus vendedores falaram, cara é maluco, é doido. Os números estavam mostrando que isso estava irresponsável. Riscos do crescimento acelerado. Risco do crescimento acelerado. Nós paramos as vendas, aumentamos o time, contratamos pessoas, fizemos treinamentos, começamos a estruturar as implantações. 2 meses depois, as vendas voltaram. Nós voltamos novamente, quando a empresa já estava mais estruturada. O crescimento acentuado é um problema. Eu vejo muitas startups hoje crescendo, dando prejuízo. Fazer a nossa empresa crescer de dobro de tamanho é muito fácil, cara. É só você vender tudo com prejuízo. Você vai crescer pra caramba. Então, o crescimento não tem a ver com resultado. O dinheiro que você sobra disso, como é que você vai reinvestir? Então, são informações que profissionais como você devem ver isso todos os dias na Fundação Getúlio Vargas, onde você dá aula. Você deve ver os comentários das pessoas todos os dias desses riscos que os empresários correm por falta de conhecimento, né? Sim. E tem um outro ponto que também acho que é interessante, que é outra função do setor financeiro. Então, tem essa questão do tempo, né? Transferir recursos do tempo. E tem uma outra função que é você transferir recursos entre diversos cenários que podem acontecer. Aí já acho que é uma coisa mais avançada, que é a gestão de risco de um negócio. Então, empresas maiores fazem isso o tempo todo. Empresário pequenininho já tem um pouco mais de dificuldade. Mas o desenvolvimento do mercado financeiro, a expansão de toda essa indústria que está gigantesca hoje em dia, eu acho que está diminuindo o custo disso, está tendo mais informação, e eu acho que é uma tendência das pessoas também começarem a olhar para o seu negócio e tentar reduzir o risco do seu negócio. Tá? Então, hoje em dia, o mundo globalizado, guerra na Ucrânia afeta o preço do trigo, de tudo, né? Do combustível. Sim. Então, a gente tem que estar ligado a tudo, né? Você tem que mapear bem os riscos do teu negócio, qual a minha estrutura de custo, o que afeta o meu negócio aqui, e será que eu posso recorrer à indústria financeira para me proteger desse risco? Não, você falou uma coisa, Bruno, é interessante, porque às vezes o empresário pequenininho, que não tem essa estrutura, ele está achando que isso tem nada a ver com ele, mas na verdade os produtos que ele vende na loja dele vêm lá da China, vêm da Rússia, vêm da Ucrânia, e ele não está se tocando que um movimento internacional desse quebra a operação dele. Um padeiro, né, que vende o pãozinho dele todo dia, o custo dele, né, que é a farinha de trigo, está dependendo do mundo inteiro. Né? Qual que é o impacto desse custo para ele? É muito importante na estrutura de custo dele. Trigo? Será que ele não pode fazer a continha de quanto que ele gasta todo mês com trigo e chegar num assessor financeiro, usar isso? Olha, vamos fazer uma proteção aqui, um pouquinho. Se eu posso ganhar o financeiro, perco no operacional, ou ao contrário, eu ganho no operacional, perco um pouquinho no financeiro, para reduzir o risco do seu negócio e você não ter surpresa o tempo todo, né? Viver nessa gangorra que acaba acontecendo, né? Tentar se organizar para não repassar também o custo final, né? Porque acaba afetando toda a cadeia. Mas aí eu acho que depende muito pouco disso também, né? Se o seu setor você consegue repassar esse custo, o risco obviamente é menor. Mas tem setor que você não consegue, a competição é muito forte, você não consegue repassar, então você fica sujeito a oscilações que não dependem de você. São riscos que a gente chama de riscos de mercado. E aí você pode tentar fazer operações no sistema financeiro para se proteger um pouquinho desse risco. Tá? Claro que é uma coisa mais sofisticada, tal, mas eu acho que cada vez mais as pessoas
tem mecanismos para se proteger disso. A indústria de transporte, né, combustível está aí o tempo todo, muito volátil. Um dono de transportador ele pode, né, fazer uma operação para se proteger um pouquinho desse risco. Então, são vários exemplos que a gente pode dar aqui que você pode tentar fazer uma gestão financeira para reduzir o risco do seu negócio. Você pode ter uma margem média de 10% do seu negócio, mas que oscila de menos 10 a mais 30. A média é 10. Ela vai de 30 a menos 10. Tá? De repente é melhor você ter uma margem de 9, mas que oscila de 7 para 11. Uhum. Às vezes é melhor. Aí, né? Porque você pode ter um choque muito forte, vai para menos 10 e fica muito tempo ali e você quebra. Sim. Então, acho que é importante também ter essa questão usar o mercado financeiro para reduzir risco do negócio. Esses assuntos de risco são interessantes, porque eles vão para o lado financeiro, mas muitas das vezes ele está indo para o lado estratégico. Né? Eu me lembro lembrei aqui que os nossos softwares, eles têm análises de dependência de fornecedores. Porque às vezes nós temos alguns clientes que ele tem 3 fornecedores. A loja dele inteira é dependente de 3 fornecedores, às vezes uma siderúrgica, uma indústria automobilística. Se essas indústrias, uma dessas quebra, sai do Brasil, para de atuar, o comércio quebra junto. O comércio quebra porque ele é dependente daquela linha de produtos. Então, quando a gente fala de risco, nós estamos falando focado aqui em finanças, mas tem um monte de riscos envolvidos. Risco operacional. Tem riscos, às vezes, de uma região, às vezes você tá de um sistema regulatório. Às vezes o governo fala assim, não pode mais fabricar sei lá o quê. Um produto de amianto, por exemplo, e você é a fábrica de amianto, você quebrou, porque agora saiu uma legislação que não permite aquela coisa. Então, o produto é baseado nesse tipo de insumo, né? Que foi retirado do mercado por algum problema, descobriu-se agora que o negócio dá câncer. Aí proibiu-se aquela coisa que você vivia daquilo, ou seja... Ou ele se antecipa, ou já com tecnologias, já pensando na substituição. Ó. Então, eu falo muito em palestras da importância do empresário ter os radares ligados em tudo que gira em torno do negócio dele. Os radares são os aspectos financeiros que nós estamos focados, mas às vezes são outras coisas. Sim. Produto, tá lendo um jornal continuamente, olhando, participando de um congresso, indo no YouTube, assistindo um vídeo, você entendendo os impactos que podem acontecer naquele seu negócio, que pode afetar para o bem ou para o mal, né? Às vezes você surfa numa onda e se beneficia de algo, como às vezes não, você pode simplesmente ser banido do mercado, né? Sim. O acesso à informação, né? Acho que é importante, né? Então, no próprio mercado financeiro, né? A tecnologia avançou muito, né? Então, as pessoas têm... A informação está mais barata. Está mais barata, muito né? mais barata. Então, e é real time, né? O tempo todo você tem informação que está acontecendo no mundo inteiro. Sim. Né? O tempo todo. Então, hoje em dia, acho que é até um pouco mais fácil de você entender e você tentar se proteger um pouco desses riscos, porque a informação está disponível, né? E a indústria financeira está crescendo muito. Então, esse é mais um aspecto que a indústria financeira presta esse serviço e muitos empresários não se beneficiam desse serviço. Né? Tem que desmistificar um pouco essa... Às vezes no Brasil tem uma coisa de que setor financeiro, o setor malvadão, né, que toma margem do empresário. Isso não é necessariamente verdade. Quem presta um serviço incrível, né? Os 2 principais, transferir recursos no tempo e transferir recursos entre diferentes estados, você reduzir o teu risco. Então, você tem que aproveitar essa indústria incrível para o teu negócio. Né? Isso é muito importante. Acho que aproveita também, tem fintech, tem open bank, né? Sim. A pessoa tem acesso a novos métodos do mercado financeiro, né? Isso. O open bank é justamente isso, é você disponibilizar essa informação, porque você tinha uma questão de que a informação, você tinha um monopólio da informação da instituição que você tinha relacionamento. Então, você está com o mesmo banco há anos. Ele vai te conhecendo ao longo do tempo. Ele tem o teu caixa está ali dentro dele, né? A tua estrutura. Aquela coisa que ele relaciona, não, eu tenho esse banco há tanto tempo, não vou sair daqui. Então esse banco ele vai ao longo do tempo te conhecendo bem. Mas os outros competidores não te conhecem. Tá? Então o Open Bank ele vem para abrir essa informação para todos os participantes do mercado. Então a competição vai aumentar muito e vai beneficiar principalmente os micro e pequenas empresas, né, que a informação já não espalha com tanta facilidade, não é tão organizada. O próprio Pix causou isso, né? Sim. Causou uma democratização completa. Sim, redução de custo. Redução de custo. E você vê, eu escutei outro dia num assessor financeiro meu,
que o Pix hoje tem mais operações do que cartão de crédito. E ele está possibilitando pessoas que nem quase antigamente não tinha conta em banco. Sim. Ter possibilidade de fazer transações. Então, realmente, o mercado financeiro está em movimento, né? Tá. E é muito importante que todo mundo estude, entenda. Esteja antenado nas possibilidades. E não ter medo. Na verdade, o mercado financeiro não é um bicho de 7 cabeças. E você tem que aproveitar, né, todo o serviço que ele oferece em prol do seu negócio. Muito bom. Bom, vamos quebrar um pouquinho o tema, vamos falar um pouquinho fora desse mercado de finanças. O que o Bruno gosta de fazer para se colocar ali num momento de relaxamento? Quais são as atividades que você gosta de fazer? Eu sou metido a peladeiro profissional, sabe? Adoro jogar meu futebol 2 vezes por semana. Nos últimos 8 meses está difícil, que eu estou ficando velho, então meu quadril já tá gritando um pouco. Mas eu adoro jogar bola e adoro ficar com meus filhos. Tenho 3 filhos pequenos, né? Então adoro ficar com a minha família também, viajar. Eu gosto muito de história, adoro ler sobre história de qualquer coisa. Então são os meus 2 hobbies, a história e futebol. As coisas que eu mais gosto. Então, no começo você começou falando sobre, né, como as finanças ajudaram as grandes descobrimentos. Médici, lá na Itália, né, que foram os precursores, né, de um setor financeiro mais pujante. Né? Claro que o setor financeiro existe há muito mais tempo, sim, mas uma coisa mais organizada se deu muito naquela época, né, do século XV. Não à toa que teve, né, toda a expansão, né, da atividade econômica muito forte a partir daquele período. Sim. Ele tinha o problema da usura, que a igreja não permitia emprestar recursos. Isso atrasou o desenvolvimento da humanidade durante muito tempo. Né? E transferir recursos no tempo é fundamental para você alocar bem os recursos. Você tem um empreendedor que gera riqueza, mas ele não tem um recurso. Se você proíbe a transferência de recursos entre os poupadores e os investidores, você freia o desenvolvimento econômico. Então, de certa forma, aqui a lei da usura lá, né, a parte religiosa, freou muito o desenvolvimento econômico na humanidade, né, naquele tempo. Né? A partir do momento que isso foi se relaxando... Tem o desenvolvimento de pesquisas, né? As pesquisas científicas, elas precisam de dinheiro. Claro, precisa de recurso. Quando descobre uma vacina nova, uma tecnologia nova, teve muito investimento aí por trás, né, cara? Sim, isso. Agora, você imagina o cara entrar num navio, num oceano desconhecido, para um mundo desconhecido, um risco gigantesco. E conseguiram recurso, conseguiram alocar recurso, porque o retorno também, se tivesse o retorno, era altíssimo. E era um risco calculado, você vai com 20 naus, porque eles sabiam que iam voltar 3. E aí compartilhava o risco, né? Você não botava em uma só. Isso. Você botava num montão, né? Um monte pequenininho, num montão, financia tudo. E você... É incrível isso, né? Isso é fascinante. A importância do setor financeiro para você vê, Bruno, até atualmente... países estão explodindo como Taiwan, China e outros, injetaram milhões em recursos na base da estrutura do país para melhorar a educação, infraestrutura, energia e uma série de aspectos, investimentos pesadíssimos que dependem de dinheiro. Então, tudo isso certamente alavancou o crescimento. Você vê o crescimento de alguns países hoje é uma coisa astronômica comparado ao que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, né? Sim. Uma coisa que eu acho que é importante é a questão da educação financeira, né? Talvez deveria ser disciplina das escolas, desde pequenininho, né? As pessoas serem educadas a ter essa cabeça, né, financeira, isso é muito, muito relevante. Aprender a lidar com dinheiro, né? Não é só finanças, fazer contas, né? Vai muito além, né? Vai muito além. Lidar com recursos, como você falou do descobrimento, o cara que chega lá, tem esse monte de recurso aqui, né? Descobrimos ouro. Como transformar isso em uma riqueza real, né? Sim. Ou como transformar um novo componente eletrônico, né? Um novo chip que foi descoberto, uma nova tecnologia, uma nova linguagem de programação, como a gente pega aquilo e dá valor, né? Léo, só vou te pedir uma coisa, você perguntou para ele algumas coisas pessoais, ele falou que gosta de futebol, só por favor, você não pergunta o time dele, não vai dar outro podcast aqui de mais 1 hora, que ele é um Fluminense doente, como que ele falou aqui, aquele Fluminense chato, que acompanha, que convence todo mundo, sabe? Sei, Inclusive, rapaz, você não sabe o que eu já fiz.
Eu já levei o meu sogro flamenguista pro Maracanã com a camisa do Fluminense, torcendo para o Fluminense. Isso é um poder de convencimento. Há um poder de convencimento grande aí, né? Porque... Muito bom. Porque fazer um flamenguista usar outra camisa... Também, tem que ter muita lábia, né? Esse sogro gosta de você. Eu acho que sempre que ele gosta. Legal. Voltando, então, à parte do mercado financeiro, a gente já teve algumas dicas aqui, né, do que o cara pode fazer para se organizar, né, e tudo mais. Agora, dentro do mercado financeiro em si, como eles conseguem analisar também a cada empresa, né? A gente comentou um pouquinho, né, sobre eles têm acesso a alguns dados, né, provavelmente ao score, né? Como é que funciona o score no mercado financeiro, né? Como é que eles por esse dado, como é que eles sabem, ó, essa empresa aqui acho que não vai, talvez não seja um investimento muito bom, existe esse... Sim, o score, ele vai pegar várias informações, né, que são importantes para prever default, prever não pagamento de dívida. Então, ele tem uma base de dados gigante, ele vê quais são os principais fatores que explicam essa probabilidade de default. E aí ele dá uma nota, ele pega essas informações das empresas. Claro que aquilo é uma média que ele calcula com base no valor histórico e ele tenta, de repente, fazer algum tipo de ajuste para olhar para frente. Porque quando você olha para os dados do passado, você está assumindo ali, para fazer um score, alguma coisa, de que aquilo que aconteceu no passado é uma boa proxy do que pode acontecer no futuro. Então, normalmente, você faz também algum tipo de ajuste. Se ele percebe, mesmo com o score meio ruim, que aquela empresa tem um potencial diferente, ou que naquele momento ela mudou a atividade dela, está investindo numa coisa que vai impulsionar o negócio dela, aí ele dá já não olha com aquilo com tanto... Atenua um pouco. Né? Então, assim, é só uma métrica adicional. Isso é uma métrica adicional para você avaliar o risco do negócio. É que você tem que olhar para frente. Né? Então, tem empresas que têm um histórico horroroso, tá? Até uma fotografia horrorosa, mas que a perspectiva pode ser boa. O mercado mudou. A empresa aquele tá produto que não era um produto que performava tão bem, agora todo mundo quer comprar aquele produto. Existem coisas desse tipo. Coisas softs que vai ter que olhar com um pouco mais um carinho, assim, uma coisa mais diferente. Mas esses indicadores existem para auxiliar, né? Então, é uma luz amarela. Então, você tem lá num banco, escola é ruim, então é uma luz amarela. Esse cara aqui, você tem que dar. Entra com lupa ali, porque o indicador não é bom. E aí ele vai avaliar outras questões. Por que não está bom? De repente... Aí volta até na parte de educação financeira, né? Será que o cara não está sabendo lidar? Sabendo lidar com a empresa dele, não está acontecendo, como você falou, não tendo caixa, então ele acaba e às vezes ele até pode estar indo bem, mas ele não consegue mostrar para o banco isso. Sim. Porque ele é tão desorganizado que ele não consegue fazer um demonstrativo que o banco acredite que ele está indo bem. Porque a estrutura operacional dele não está legal. Então, e o banco está olhando tudo. Se você é adimplente, se você paga seus fornecedores, se você toma crédito, se você está no Serasa, uma série de indicadores que ele está tentando entender quem é você. Porque o valor que ele vai te cobrar é totalmente dependente da expectativa que ele tem se você vai honrar ou não com esse compromisso. Vai pegar um dinheiro, mas vai pagar de volta? Se ele tem a certeza que você vai pagar, ele pode te cobrar menos. Né? Ele não é um malvadão, mas ele também não é um bonzinho. Lógico. Ele vai cobrar de acordo com a informação que ele tem, com o risco do negócio e com a margem de lucro adequada ao risco que ele está incorrendo. Né? O financeiro. Que a financeiro também é um negócio, né? Sim, claro. Ele também tem que saber. Altamente arriscado, inclusive. Ele também tem que saber lidar com suas margens de risco, com suas margens de segurança, né? Legal. Muito bom. Acho que é isso. Acho que conseguimos fazer alguém não dormir hoje? Exatamente, essa que é a intenção. É a intenção para que todo mundo entenda e que entender do seu negócio é um pedaço da operação. Essa é a mensagem principal, entender que não adianta você entender daquilo que você se propõe a fazer se você de fato não compreende os outros elementos que podem envolver o teu negócio. Então, finanças é um desses. É muito importante que empresários de todos os segmentos
leia um pouco mais sobre esse assunto, se instrua um pouco mais, entenda um pouquinho de matemática. Ah, mas eu gosto de loja, mas odeio matemática. Entende um pouquinho, não precisa ser o Bruno, não, que fez economia e tem doutorado. Não, mas entender um pouquinho, para entender e compreender de fato o que pode ser um alavancador ou um grande freio no seu negócio, né? Então isso realmente é muito importante. Cara. Muito bom. E você falou de leitura, né? Você tem alguma dica de algum livro interessante que até que você pode até passar para os seus alunos sobre mercado financeiro ou educação financeira que você possa recomendar? Um livro iniciante, eu não tenho muito na cabeça agora. Tem um livro sobre gestão do Vladimir, que eu recomendo a todos a lerem, que tem a parte também financeira no livro. Então, acho que é um bom ponto de partida. Para iniciantes é bom, que o público dele é o pessoal de economia muito casca grossa, faixa preta, e é um livro, se eu for ler eu não vou entender nada. Acho que o empresário nosso ele tem que ter muito esse tipo de profissional ajudando a gente a abrir os horizontes para que ele se inicie no processo. Né? Então, compreender um pouco do que tem que acontecer no seu negócio, mas não precisa, nessa primeira fase, ser algo muito pesado, porque pode até desestimular. Né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, acho que... Eu acho que alguém não vai dormir hoje. Eu acho que o papo foi bom. Acho que as empresas... Quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, seja agora, no momento, ou daqui a alguns anos, que esse material ainda vai continuar lá, vai continuar relevante, porque é buscar informação, buscar se organizar financeiramente na sua empresa, para a sua empresa performar como precisa ser, não vai caducar nunca. Nunca. Sim. Ele pode não dormir hoje, não dormir alguns dias, mas depois ele vai dormir bem melhor, com certeza. Exatamente. Quando resolver alguns problemas. Quando resolver alguns problemas, ele vai dormir melhor. Isso aí. Bom, gente, Bruno, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Vladimir também, obrigado por participar com a gente aqui no Altercast. Estamos sempre apoiando aí, o evento tem se tornado um evento importante aqui da empresa, abrindo portas aí para muitos empresários entenderem de alguns segmentos e se inspirar, né? Sim. Algumas pessoas estão vindo aqui, são pessoas inspiradoras que mostram aqui alguns caminhos, então eu acho que o conteúdo está bem bacana, parabéns pela organização. Bruno, muito obrigado. Não é sempre que a gente consegue trazer um profissional do seu calibre aqui para esclarecer algumas coisas para o nosso público, então acho que foi muito rico e ajudou bastante a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom. Agradeço ao Leonardo. Estamos aí. Precisar, só falar que a gente volta. Ótimo. Isso aí, gente. Obrigado por todos estarem aqui com a gente hoje. Tá? Sigam a Alterdata nas redes sociais, na Alterdata Contábil, o Alterdata Varejo também. Sempre novidade rolando por lá, então fiquem ligadinhos. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.